Você já ouviu falar na palavra retcon? Provavelmente sim, mas você sabe o que ela significa? Retcon, ou continuidade retroativa, é a alteração de fatos previamente estabelecidos na continuidade de uma obra ficcional. Saudações, eu sou o Hakase e hoje a gente vai falar um pouco sobre os problemas que o retcon causa na franquia Digimon. Por ser uma franquia multimídia, é mais do que óbvio que algumas inconsistências vai vir a acontecer. Afinal, cada produto ou obra diferente vai ter uma mente criativa. No mundo ideal, essas mentes criativas seguiriam respeitando as ideias anteriores. Porém, não estamos nesse mundo. E por conta disso, a franquia Digimon é uma bagunça por completo. E isso tem ficado pior por conta das declarações dos responsáveis pelas obras mais recentes, muito relacionado a Adventure, mas a gente vai chegar lá. Bom, não é novidade que Digimon é uma franquia multimídia, como eu já mencionei, ou seja, uma franquia que tem muitas histórias espalhadas em diversos produtos, como jogos, animes, mangás, novels, card games e por aí vai, uma infinidade. E por conta disso, o Digimon passou pela mão de várias pessoas, cada um trabalhando à sua forma, o que veio a ocasionar muitos problemas para a franquia de maneira geral, já que cada um tinha uma visão diferente de como trabalhar Digimon, e por não haver uma espécie de um grupo específico para lidar, dizendo o que pode, o que não pode, o que está certo, o que está errado, fez com que ocorresse várias inconsistências ao decorrer dos anos. Digimon é uma franquia com mais de 25 anos, que continua a cometer erros banais de empresas principiantes, com pessoas que estão trabalhando lá dentro com a mente parada ainda nos anos 90. Mesmo com tal projeto reboot, não houve tantas mudanças internas e a gente consegue ver algumas delas sendo mais gritantes quando eles resolvem continuar histórias antigas. Sim, eu tô falando de você, Adventure. Pois é, Adventure foi a série de Digimon que mais sofreu com retcons por conta que a Toei e a Bandai funcionam basicamente assim. Olá, eu gosto de dinheiro. E nada contra, todo mundo tem que trabalhar e receber por isso, mas não significa que o seu trabalho tem que ser feito de qualquer forma, só para ganhar dinheiro. Esse problema da inconsistência com o Adventure começou lá atrás, com a novel, uma série de novels escritos pela equipe responsável por Adventure, mais específico, o Hiroyuki Kakudo e o Hiro Masaki. A ideia dessa novel era adaptar a história geral de Adventure, porém, eles não contaram de forma exata como é mostrado no anime. Muitos cenários e eventos acontecem de forma ligeiramente diferente da série original. Eles também incluem uma extensa quantidade de detalhes adicionais de caracterização, motivação, história de fundo, conhecimento, incluindo coisas que só foram introduzidos pela primeira vez lá em 02, e algumas ideias do Kakudo que não apareceram em nenhuma das séries. Daí você já percebe o problema, essa novel é muito nichada, só ficou no Japão e só foi lançado naquela época, o que até aí não seria um problema, afinal é só uma versão expandida do anime com mais detalhes. Daí vem 02 que traz referências aos jogos do Ryu, mas não explica. Uma das inconsistências mais idiotas na minha opinião, no episódio 37 de 02, o King Longmon fala que precisou usar o poder dos brasões para que o mundo digital fosse restaurado após a batalha contra os Dark Masters. Daí a cena é exatamente essa. Entretanto, porém, todavia, no primeiro anime, o Apocalypse já havia destruído os brasões na batalha final. Com isso, eles descobriram, que o poder não vinha da relíquia em si, do objeto, e sim dos sentimentos internos deles, fazendo-a atingir a evolução novamente. E depois, o Genai confirma que os brasões eram apenas ferramentas para que eles pudessem depositar, esse sentimento, despertar esse poder que eles já tinham adormecido dentro de si. Por isso que em séries posteriores eles nunca realmente precisam do brasão para evoluir, entenderam?
皆さんのそれぞれの心の中の特性が強く働けば紋章は不要なんですね。いや違う。俺の中の友情が勝手に輝いたんじゃない。みんなの友情が俺の中に集まって、その力で俺の友情の紋章が輝いたんだ。一人の紋章はみんなのために、みんなの紋章は一人のために。私の中の光はみんなのために。 02 acabou sofrendo muito com esse tipo de problema de retcon desnecessário, e isso devido à sua produção relativamente caótica. Inclusive, o Ravel fez um vídeo falando sobre a produção de 02, dá uma olhada lá que tá muito bacana, fala que você chegou pelo HC aqui, beleza? Retornando, os problemas se devem muito por conta que são muitas mentes criativas trabalhando no mesmo projeto, cada um com sua visão e maneira de trabalhar, e isso afetou demais a produção de todos os animes em geral. A teoria que muitos tinham é que as equipes de cada projeto não se conversavam, e com o tempo isso veio se confirmar, com a equipe do anime não se comunicando com a equipe dos jogos e vice-versa, que não se comunicavam também com a equipe dos filmes e por aí vai. Então, né, por isso que todos os projetos, apesar de conter certas referências um pro outro, eles são relativamente desconexos, e isso acabou gerando diversos retcons e contradições na história, tanto dos filmes, quanto animes, quanto jogos, que tem uma certa conexão. E ok, naquela época eu realmente acredito que muitos problemas se deviam por conta dessa falta de comunicação, e não exatamente por conta da equipe em si. Porém, infelizmente, atualmente parece ser o problema diferente. Desde Tri, parece ocorrer uma discussão interna entre seguir o que já foi estabelecido ou ignorar tudo e fazer coisas isoladas novas, causando retcons extremamente desnecessários, que mais confunde o público do que soluciona os problemas de fato. E isso se deve muito porque cada nova obra é uma nova pessoa. E isso complica muito, porque é dada liberdade total para os responsáveis dos projetos, o que não seria um problema, novamente, se as equipes respeitassem o que os roteiristas e produtores anteriores haviam feito. Porém, vindo das entrevistas mais recentes dos responsáveis pelos filmes de Adventure, a gente pode ver que eles pouco se importam em estabelecer uma continuidade. Vamos pegar de exemplo o mais recente filme de Digimon, Adventure 02 The Beginning. O filme em si não é ruim, porém cria retcons desnecessários e entrega uma trama boa, mas que, ao meu ver, é extremamente mal executada. Isso vocês vão entender melhor quando eu for falar do filme de 02, fazer a review do filme de 02. Por hora, vamos tentar o que foi dito sobre os responsáveis dos filmes. Em uma entrevista com os responsáveis pelo filme, como Hiromi Seki, o Tomohisa Taguchi e a estreante Eri Shimomura, eles falam um pouco sobre como foi o desenvolvimento do filme. Pra quem não sabe, a Hiromi Seki, essa véia maligna, trabalha com Digimon desde o primeiro Adventure, o Taguchi desde Kizuna, e até onde eu achei, a Eri Shimomura é estreante na série. Na entrevista que eles deram pro site Digimon Partner, a Hiromi Seki incentiva o Taguchi a fazer algo novo, mesmo que isso vá contra o que já foi estabelecido. Ele continua então dizendo que o final de 02 é uma maldição, porque fica difícil de trabalhar Adventure tendo em vista o epílogo de 02. A Hiromi Seki então conclui dizendo que na época esse final fazia sentido, porém que hoje já não é algo mais relativamente bom. Isso já denota, pelo menos pra mim, como eles sequer querem lidar com o que já foi estabelecido. Eu já fiz um vídeo falando sobre essa tal maldição do epílogo de 02. E cara, não há nada, literalmente nada que os prenda. E é muito possível fazer uma nova história dentro do espaço de tempo entre o fim de 02 e o seu epílogo. Daí você percebe que eles estão usando esse epílogo literalmente como argumento para simplesmente fazerem o que bem entende. Já que essas histórias como Tri, Kizuna e The Beginning se passam nesse espaço de tempo entre o fim e o epílogo, o problema em si é que eles querem criar algo novo. Porém, eles querem criar algo novo em cima do que já está estabelecido. E isso vai gerar problema na continuidade, pois eles não vão continuar a história com novas tramas, porque assim, vamos parar pra pensar muito forte. Se eles criassem uma nova continuidade, respeitando o que já foi estabelecido e trazendo coisas novas, como o Tri tentou fazer, isso eu vou dar meu braço a torcer, Tri tentou coisas boas, apesar de mal executada, então eu acho que é um saldo positivo. Porém, a gente entra no outro aspecto. Eles não respeitaram o que foi estabelecido e só quiseram mudar. É como se eles sequer quisessem olhar pra trás e só seguir em frente ignorando tudo, criando novas coisas, como se o passado sequer importasse. Por exemplo, eles continuam com esse problema de querer ficar revirando o passado da franquia Adventure, de escolhidos que vieram antes da turma do Taichi, mudando coisas que já eram estabelecidas, simplesmente porque eles não conseguem criar algo novo. E eu não reclamaria se eles fizessem algo bom e condizente com o que já foi feito. Porém, eles querem mudar coisas que não há necessidade. Se você pegar Tri, Kizuna, eles têm literalmente o mesmo plot de vilão. A Himekawa
e a Menoa são literalmente o mesmo personagem. Isso que complica, é uma repetição que é extremamente desnecessária. E aí a gente tem The Beginning, que também repete um pouco desse problema, cara. É um humano com problemas com seu parceiro. Então a repetição dentro desse universo, eles não conseguem criar algo novo e usam simplesmente o epílogo de 02 como muleta para argumentar quando uma obra não vai bem. Novamente, não estou criticando a produção do filme de 02. A produção é muito boa, é muito competente. Tipo, a história do Louis é interessante e intrigante, mas não acho que era necessário ele ser o suposto primeiro DJ escolhido. Isso funcionaria extremamente bem sem esse detalhe, mas já que querem fazer dessa forma, deixasse o Louis mais velho, para ser condizente com o que já havia sido estabelecido, não criando nenhum tipo de inconsistência nem nada do gênero. Porém, em vez disso, eles preferem simplesmente dizerem em entrevistas que o Louis não é o primeiro DJ escolhido, como a Eri Shimomura disse em uma entrevista. Abre aspas, acontece que o Louis não é exatamente o primeiro escolhido, mas sim a primeira criança a assinar um contrato de amizade com o Digimon. Então ele não é considerado um escolhido, mas sim um caso especial e único, fecha aspas. E aí que mora o problema, toda a trama do Louis é em volta dele ser a primeira criança, a história passa isso, o Louis enfatiza isso a todo momento, as crianças buscam informações que provam que ele é o primeiro DJ escolhido, só que eles da produção falam que não é, então eles não sabem o que estão fazendo, e isso gera uma confusão, porque nem os produtores estão interessados em fazer algo coeso. O que o Louis deveria ser, novamente, não só confunde, mas também não conclui. O filme não conclui o arco dele. É como se esse filme de 02, o The Beginning, se ele não existisse, ele não faria diferença alguma pra nada. Porque esse mistério do primeiro DJ escolhido não foi resolvido. E não faz sentido. Se ele não fosse o primeiro DJ escolhido, seria muito mais interessante, porque a gente veria os DJ escolhidos de 02 resolvendo uma trama com um DJ escolhido que teve problema com seu Digimon. O que é totalmente plausível, porque a gente viu em 02 que existem crianças espalhadas pelo mundo inteiro com Digimons. Então, óbvio que alguma delas teria algum tipo de problema. Mas não, eles querem meter que ele é o primeiro DJ escolhido, mas não sabem explicar, não sabem trabalhar e não sabem nada. Um dos poucos pontos positivos de Tri é trazer a turma de DJ escolhidos que veio antes do Tite, de forma coesa com o que já havia sido trabalhado. Isso eu bato palma, expandindo mais do que nós sequer sabíamos. Esse tipo de retcon, pra mim, é positivo e muito bem-vindo pra franquia. O Daigo, a Himekawa e toda a turma deles são interessantes e intrigantes. O problema é que Tri deixa muito isso de lado, infelizmente. Eu gostaria de saber mais sobre esses personagens. Eles são interessantes, eles têm um passado curioso que a gente não conhece. Isso é algo que seria legal de se trabalhar. Porém, não, eles criam outro personagem que supostamente veio antes dessa turma que é mais velha. Faz sentido? Não. Entenderam o que eu quero dizer? Esse é um problema que vai continuar com a série Adventure enquanto essas pessoas forem responsáveis pela produção de coisas relacionadas a Adventure. Infelizmente, vamos receber obras medíocres de Digimon Adventure. Isso se deve porque tem muito fã nostálgico que consome independente de sua qualidade. E vemos isso se repetindo com o filme de 02. Cara, ao perguntado pro Taguchi por que ele concordou fazer o filme de 02, mesmo tendo dito que Kizuna era o último anime de Adventure, a resposta deles foi simples. Eles deram total liberdade pra ele, e ainda por cima falaram pra ele que ele não precisava seguir uma continuidade, porque a cada nova obra de Digimon, a história é reiniciada. Só esqueceram de mencionar pro Taguchi que ele tá fazendo uma sequência, né? Porque assim, concordo, a cada nova obra, realmente, é uma nova história. Só que essa é uma continuação, não é uma nova obra em si, é uma continuação de uma obra já existente. Isso é complicado, porque a Hiromi Seki literalmente apoia esse tipo de pensamento, e foi o maior motivo do meu desânimo com o trailer de aniversário de Digimon Adventure na Digimon Con, porque além de só focar em Adventure, a gente sabe que sequer vai vir algo de qualidade daqui pra frente. E o que mais me impressiona é que essa véia maldita tá trabalhando com Adventure desde o seu começo, e parece que renega o seu passado. Parece que pouco se importa. E isso me entristece bastante, porque eu sei que qualquer produto que sair de Adventure vai vender muito, independente da qualidade. Lembrando que fazer crítica construtiva é diferente de você só pegar e apontar seu dedo e falar que aquilo é um lixo. Isso é só um hate, isso não ajuda em nada. Na verdade ajuda, né? Tem série aí que se sustenta através de hate, né? Mas eu queria que fosse diferente, porque Adventure, Digimon, a franquia, tem um enorme potencial pra ser uma das maiores, mas é muito limitado em todos os aspectos, seja em algumas pessoas, seja em verbas, em qualquer coisa. É isso. Esse é um vídeo que eu queria fazer pra vocês há um bom tempo. Provavelmente muita gente vai me xingar, vai me odiar ou algo do gênero, mas eu tô acostumado. Então, a gente segue. Deixa aí suas opiniões, então, relacionadas a esse assunto. Vamos trocar ideias sobre esse assunto. O que vocês acham? Suas expectativas sobre o próximo anime de Adventure, porque a gente sabe que vai ter.
Então é isso, se você puder, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, e é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem bem e até a próxima.